Você sabia que muita gente no interior do Brasil acredita que o curupira, o saci, o caipora são reais? Você sabia que a cuca, aquela bruxa com cabeça de jacaré, ela era, ou melhor, ainda é uma lenda portuguesa antes de ser brasileira? Lá ela era conhecida como a coca ou a coca, e não tem nada a ver com refrigerante. Na verdade, ela migrou com milhares de portugueses que migraram para o Brasil, assim como os da minha família, e por aqui ficaram. Você sabia que muitas dessas lendas sobre noivas que ficavam na estrada ou nos banheiros do Brasil afora foram criações de jornalistas para vender mais jornais? Muitos jornalistas assumiram que criaram, fabricaram e até se vestiam de noivas para assustar as pessoas e, consequentemente, vender mais jornais. Eu estou dizendo isso porque foram 12 anos de pesquisa, quando eu, Clinton Davidson Fialho, comecei a fazer uma pós-graduação de cultura africana e indígena. E aprendi diversas coisas, e o poder avassalador que a cultura africana e indígena exerce não só sobre a cultura brasileira, como no mundo inteiro. Foi nessa época que eu criei os baluartes, um grupo de guerreiros da igreja, como se fosse uma espécie de templários que combatessem as forças das trevas. A partir dessa premissa, eu pensei o seguinte: e se no final do século XVIII eles viessem para cá, no Brasil colônia, para investigar essas lendas de mula sem cabeça, de cuca, saci, curupira, e descobrissem que é tudo verdade? Os baluartes nascem com poderes diversos, e com esses poderes vêm grandes responsabilidades. Então não cabe a eles só apenas combater esses seres sobrenaturais, como também entendê-los, e às vezes até ajudar o saci, o curupira, a combater também outras forças das trevas. Foi a partir daí que eu criei meus 3 personagens principais. Luiz Vaz Monteiro, que é uma espécie de nerd do século XVIII, uma mistura do jovem Sherlock Holmes, do filme Enigma da Pirâmide, um dos meus filmes preferidos da Sessão da Tarde, quando eu era adolescente, com o Milo, do Atlantis, o Reino Perdido da Disney. Tem também a Kim Chinedu, um jovem príncipe africano que abandona o conforto do seu castelo muito a contragosto para se tornar um baluarte. Ele herdou os poderes da mãe. E esse personagem ele tem uma particularidade muito grande, é um personagem forte, porque ele vem para o Brasil em 1780 por livre e espontânea vontade. E chegar aqui, ele descobre uma coisa muito pior do que qualquer força das trevas, a escravidão. E finalmente temos Jaciara, uma índia que foi resgatada por um jesuíta de um massacre. Assim como muitos índios brasileiros, Jaciara foi afastada de sua cultura e ela procura sua própria identidade. Como as aventuras se passam entre Europa e Brasil em 1780, a gente imaginou que seria interessante se esses nossos heróis tivessem a ajuda de alguns personagens históricos. Então, quando estão prestes a embarcar para o Brasil, eles resolvem um problema num castelo mal assombrado e contem com a ajuda de um tal Wolfgang Amadeus Mozart, que na época estava com apenas 24 anos e perambulava por ali. E também um pirralho de 14 anos que estudava ali nas proximidades, chamado Napoleão de Bonaparte. E é por isso que eu estou fazendo esse catarse para lançar o primeiro livro da série Baluartes, O Mundo Sutil. Fruto de 12 anos de pesquisas, muito suor, lágrimas e determinação, porque o preconceito contra o folclore brasileiro sempre foi muito grande. Se conseguirmos cumprir a meta, o livro será impresso em formato digital, e se a gente conseguir ultrapassar a meta, fazer a meta estendida, a gente vai lançar mais livros impressos. Mas o mais importante de tudo é você valorizar a mitologia brasileira. Muita gente despreza, e muita gente acha que não é possível fazer uma boa obra de terror baseada nela. E eu vou contar um segredo. A Escara Velho, que é o selo pelo qual a gente vai lançar esse livro, ela também é uma produtora de cinema e vídeo. E a gente já tem um roteiro pronto para fazer um filme dos baluartes. E quem sabe um piloto de uma série de TV. Mas isso fica para outro catarse. O importante é você ajudar a gente agora nessa aventura literária que não pode esperar. E lembre-se, descubra o seu maior medo e depois enfrente esse medo. Esse é o lema dos baluartes. Conto com você.